Tudo tá no olho. Medusa, se olhar pra ela, o que acontecia? Petróleo. Virava. É isso, a gente tá falando de mitologia grega, a gente tá falando de 4.500 anos atrás. Se a gente olhar alguns papiros egípcios, a gente vê claramente o olhar como centro de tudo. Então tem alguma coisa no olhar. Aí os olhos são a janela da alma. Pô, se os olhos são a janela da alma, o ditado é bonito, mas é tão simplório, né? Tão simplório, todo mundo fala. E isso foi uma coisa que ficava na minha cabeça. Porque no passado, quando eu era adolescente, eu nunca fui um garoto que as garotas queriam. Eu era o último da sala. Tipo, ninguém me queria. Na verdade, queria. Sabe aquela que ninguém quer? Elas me amavam. Entendi. E eu juro, ainda lembro do nome delas. É engraçado. É tipo aquelas que todo mundo fala corria. e manda beijo, então. Todo mundo corria. E aí vinha pra mim e eu me sentia, putz, eu devo ser bem esquisito, né? Porque as menininhas, né? Que a gente olhava e falava, poxa, olha ela, não me queria. O que acontecia? Eu assistia muito filme. Sempre fui um amante de filme. O meu ídolo, quando era adolescente, era o Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Isso aí foi, tipo, o meu maior ídolo. Eu parava tudo pra assistir aquele homem. Eu achava aquele cara incrível. Eu falava assim, porra, olha o corpo desse cara. Imagina, década de 80. Eu falava, olha o corpo que o maluco tem. Nossa, eu tenho um corpo desse, qualquer mulher queria ficar comigo. Aí eu olhava pro meu corpo e falava, nunca. E ele era todo aquele cara galã, lembra? Só que eu alugava as fitas e via que a marcação era muito grande no olho. Era o olho dele assim, sempre com o olhar, ele tem a sobrancelha meio raspada aqui, que ele tomou um corte, ele sempre tinha um olhar assim. Aí eu olhava umas outras fotos de outros atores, também aquele olhar, eu falei, putz. Aí eu tentei copiar o olhar dele. Entendi. Do espelho. Tá. Isso criança, nem sabia o que era magnetismo. Tá. E aí, eu não tinha um sorriso bonito, e ele também não tem um sorriso bonito. Só que ele sorri de um jeito, e eu copiei o sorriso dele. Acredita nisso? Primeira vez, hein? Nunca falei isso em nenhum podcast. Que legal. E aí ele sorri assim, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ele faz assim, ó. Ele faz isso. Aí eu comecei a copiar ele fazendo isso. Aquilo me deu uma energia diferente, eu só que não sabia nada disso. Mas eu senti meio, opa, sou feio, mas eu tô... Olhar e charme parada, aquela... Entendi. Aí eu comecei a treinar isso no espelho, sem técnica nenhuma. E aí, o que acontece? Menina do colégio fala, nossa, o Fernando tem um olhar tão diferente, né? Quando ela falou aquilo, aí foi. eu falei, é por causa do Van Damme. Entendi. É porque eu tô copiando ele. Então eu vou copiar esse cara, vou pra academia também. Aí eu tentei virar ele. Comecei a lutar. É isso que eu ia falar, fez luta também? Fiz um pouco Conseguiu abrir o espacate entre dois caminhões ou não? Não. Aí, Eu comecei a lutar taekwondo e vivia com ele na cabeça. Ele lutava full contact, né? Enfim, karatê. Mas eu não fui muito pra essa vida, não. Mas fiz um pouquinho. Depois que eu fui estudar, aí entrei na hipnose, PNL, agora vamos acelerar. Hipnose, PNL, toda essa parte. Quando eu cheguei no magnetismo, eu não cheguei no magnetismo, eu cheguei na fascinação. Que tá ligado ao magnetismo, eu cheguei na fascinação. Aí quando eu vi que o olho não é a cor do olho, não é imitar o cara, mas tem um jeito de olhar. Sim. Tem uma forma de você fazer de propósito. Quando você quer algo. Só que eu falei, eu vou aprender isso, mas pra ser normal. Não pra tipo assim, agora... Sim, pra usar no dia a dia, Isso. não é pra momentos. Não, eu queria chegar pro garçom, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. Pro garçom, pra todo mundo. Tanto que uma vez aqui em São Paulo, eu tava... Sabe o que é um Fábio Puentes? Aquele hipnólogo que fala bem dormido, bem dormido. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. A gente tava jantando, eu, Fábio Puentes e uma galera da hipnose. Naquele shopping que o pessoal brinca que só tem... Frei Caneca. Isso aí. Na Frei Caneca. E aí, jantando lá, eu queria mostrar pro Fábio Puentes que eu tinha uma parada diferente. Aí eu falei assim, ó, presta atenção. Eu cheguei pro garçom, eu falei, tudo bem? Como é que você tá? Aí dei a mão assim pra ele, aí ele me deu a mão, eu segurei a mão dele. Falei, olha, eu queria saber o seguinte, você tem coca? Aí ele tem. Eu falei, mas tem coca zero? Tem light? Aí ele, light? Eu falei, zero. É zero. Falei, light, zero. E eu olhando pro olho dele. E aí eu parei de falar. Aí ele falou, tem sim. E aí, pra não acharem que eu fiz a confusão mental nele, eu parei de falar e fiquei olhando pra ele por um tempo. E o cara ficou olhando pra mim por um tempo. E ficou paralisado. Aí eu tirei a mão dele, ele ficou com a mão no ar. Só que, tipo assim, ele ficou de olho aberto, paralisado, olhando pra mim.
Tá, mas depois que você deu o detalhe que você tá na Frecaneca... Não, mas o garçom ele tava paralisado. Ele tava congelado. Tá bom. Congelado, mesmo que... Tá bom. Eu nem conheço É essa que você rua deu o direito. detalhe da Frecaneca. Aí você contou isso agora. Eu falei Era melhor não ter contado aquela peraí, Frecaneca. que tá na Frecaneca. Era no eu shopping. posso te dizer que é por causa disso. Era dentro do Outback. E aí, ele ficou realmente paralisado. Aí eu toquei nele e fez assim. Ele fez isso aqui. Você falou alguma coisa? Quer dizer, ele tava em transe. Sim. Ou seja, existe uma forma de captar o olhar da outra pessoa e trazer pra você. Sim. Através de, vamos lá, aumento de pupila. Uhum. Diminuição de pupila, caso contrário, de repente, por algum motivo. Conexão, você aumenta o teu olho ou diminui o teu olho, mas não mexe na sobrancelha. Sim. Porque se você faz isso aqui, é caricato. É. Assustado, meu Deus. Não, mas se você tá aqui, o olho tá aqui, ó, puxado, agora ele aumenta um pouco, agora ele aumenta um pouco, e volta de pouco normal, ele gera um microchoque de transferência de uma coisa que você quer passar. Então, tem um caminho para fazer isso. E detalhe, tem um olho nosso que é mais receptivo e o outro é mais ativo. Isso é muito louco, porque se a gente vai pro Egito, o olho de Horus é o lado direito é um, o lado esquerdo é outro, ou seja, tem sol e tem lua. Então o que é o sol? É aquele olho ativo. E lua é o olho receptivo. Então a lua é o olho que a gente entra mais fácil. Cada um tem um determinado em si? Todo mundo. Por exemplo, o seu direito é o sol e o seu esquerdo é a lua. Isso aí. É assim que é. E aí... E acertei? Acertou. Aí o que a gente faz? Se eu converso contigo, e se eu conversar olhando para o olho correto, e depois você falar comigo e eu trocar o olho para o outro olho, a gente vai entrar numa sintonia que não vai ter explicação. Sim. Então, se você fizer isso com homem com homem, hétero com hétero, homem com mulher com mulher, tanto faz, com criança, a pessoa vai falar assim, eu não sei o que esse cara tem, mas esse cara tem uma parada. É engraçado. Aí vai falar, tem um borogodó, é sedutor. As pessoas vão levar para esse lado. Claro. E não deixa de ser. Mas isso que eu ia falar, não deixa de ser. Não deixa. E inclusive é aquela velha história, a frase do Homem-Aranha, com grande poder vem grande responsabilidade. A partir do momento que você entende que o seu olhar tem esse poder e que você inclusive entende isso, é onde você começa a pensar. Tem hora que você tem que tomar cuidado porque você pode ser mal interpretado pelo olhar, né? Ó, quer ver uma coisa engraçada? É assim, inconsciente, que todo mundo faz.